Olá, espero que estejam todos muitíssimo bem. Estamos reiniciando nossa série de estudo falando sobre educação religiosa. É um prazer estar com vocês, é um prazer saber que você está comigo. Essa interação é muito boa e muito importante. Muito obrigado pela sua companhia nesses rápidos minutos onde procuramos trazer o ensino sobre educação religiosa. Essa educação cristã a qual estamos nos referindo, ela é uma informação bíblica e também um acúmulo de conhecimentos. Informação bíblica com um acúmulo de conhecimentos que nos ensina um ensino prático com o objetivo de atender às necessidades dos membros da família, os membros da igreja, necessidades para capacitação para o trabalho, capacitação no treinamento para o exercício dos ministérios e para o cumprimento da nossa missão como igreja. Então, a educação é muito mais do que transmitir conhecimentos. A educação é formar cidadãos transformados, com o compromisso de atuarem na sociedade como agentes de transformação. Veja que lindo esse entendimento, essa colocação, que a educação é mais do que transmitir conhecimento. A educação é formar cidadãos transformados, com o compromisso de atuarem na sociedade como agentes de transformação. O texto bíblico para este momento está em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, nós lemos assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto a mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, que sejam sadios e irrepreensíveis, para que o adversário seja envergonhado. Bendito seja Deus, que através deste ensino de Paulo a Tito, traz a nós as características fundamentais de uma formação de um povo, a educação. Então, é preciso entender, Tito precisava entender, e nós também precisamos entender, de que é preciso formar crianças, ensinar as crianças, ensinar os adolescentes a encontrarem as suas próprias emoções e dar vazão para elas. Então, o ensinamento religioso pode auxiliar os mais jovens a exercer a fé, pode auxiliar os mais idosos a exercerem a fé e também encontrarem respostas com relação às atividades, às adversidades da vida. Esse texto riquíssimo em ensinamento, Paulo estava falando a Tito, e
observe que a educação foi uma ação que acompanhou o trabalho dos apóstolos. Todo o movimento cristão estava sendo desenvolvido através da educação, desenvolvimento através de conhecimento. As evidências do desenvolvimento da educação foram instrumentos usados para que os novos convertidos, para que aqueles que estavam se integrando à igreja pudessem ser ensinados. Observe que no texto a orientação é para que os idosos, observação para os idosos, as idosas, os jovens, os servos. Então Paulo fez várias recomendações. Ele diz: tu, porém, era o ensino objetivo, direto, para que Tito pudesse ensinar a toda classe de pessoas. Era educação. Então ele deveria enfatizar a sã doutrina. A responsabilidade de ensinar a sã doutrina estava velada nesse texto. Então Tito deveria dar atenção especial aos jovens, inclusive a uma faixa etária de recomendações para os jovens. A juventude sempre foi um alvo dos propagadores de falsos valores, daqueles que anunciavam fantasias e que tendiam a escravizar os jovens em vícios, práticas maléficas. Não é diferente dos dias atuais. Nossos jovens têm sido levados por doutrinas e ensinamentos que os envolvem em práticas totalmente contrárias à sã doutrina. Nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes estão sendo convidados a desenvolver alguns vícios, algumas práticas maléficas para a sua própria vida, mas com a ideia de que não é mal, é bem. Quando o mal é bem, não é bem o mal. Olha, observe isso. Algumas práticas são colocadas como algo de bom, que no fundo, na verdade, não é bom. Então, nossos jovens são convidados a práticas totalmente ofensivas a uma vida cristã. Então, tanto a igreja como a escola têm a missão de educar para a vida, educar para uma vida com dignidade. Observe esta palavra: educar para uma vida com dignidade. É missão da igreja. Temos que observar isso, meus irmãos. O modelo de ensino é que tem que ser chamado a nossa atenção para vivermos esse modelo de ensino. Uma ação educativa, ela deve ser exercida de tal maneira que possa ser modelo para as gerações seguintes. Os mais jovens, trata-se de uma orientação para todos, pois o estar apto para ensinar é uma qualidade que todos os homens e mulheres podem desenvolver para atingirem a maturidade cristã. Portanto, nosso apelo a cada semana tem sido: pais, mães, tios, familiares, adultos, temos que educar para formar uma cidadania cristã em nossa sociedade. Então, a nossa missão é educar para a vida. Observe isso, meu papai, minha mamãe: educar para a vida. E que vida? Uma vida com dignidade. Aleluia. Então, o educador precisa ser íntegro. As observações falando sobre integridade reverência, linguagem sadia, ser irrepreensível, confrontar as falsas doutrinas. Integridade quer dizer ausência de interesse
pessoal, simplesmente, e é conhecimento da verdade. Educar transmitindo vida. Educar transmitindo vida como exemplo. Educar transmitindo vida como exemplo. E essas tarefas práticas, elas são árduas, mas necessárias. Então Tito estava sendo recomendado para que devia combinar uma motivação pura com uma exposição sadia, um comportamento sério. Então a igreja primitiva desenvolvia essa perspectiva de educação, ou seja, uma educação transformadora, capacitadora, libertadora. O meu desafio, o nosso desafio como líderes espirituais, como líderes eclesiásticos, nós temos que trazer uma educação que transforma, uma educação que capacita, uma educação que liberta. Nosso apelo é contínuo. Nós temos que ensinar e aprender com um propósito: formar uma vida. Formar uma vida trata-se de ensinar a viver, isto é, discipulado. Nós devemos estar preocupados em formar discípulos, não apenas acadêmicos que tiram boas notas, passam de ano e são bem informados. É preciso ensinar para que esse ensino possa trazer um estilo de vida, estabelecer uma maneira de viver, edificar um caráter que vai produzir algo útil, que vai ser próspero, abençoar a outros e glorificar a Deus. Meus irmãos, meus amigos, aprender com um propósito é formar vida. Este apelo é muito importante observarmos nesses tempos em que estamos sendo convidados a abrir mão da verdade. E essa vai ser uma luta constante do pastor Rivaldo, ensinando sempre que é preciso manter-se firme, com fé em Deus e tomando a palavra como exemplo. Hebreus 4:12 vai dizer que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é o instrumento para cortar os padrões errados e apta para estabelecer novos padrões de vida. A palavra de Deus deve ser usada por nós sempre, para que possa renovar as mentes, produzir um novo caminho, novos padrões de pensamentos, vida correta, produzindo vida abundante, produzindo saúde, produzindo alegria, produzindo satisfação, produzindo fruto. Observem que tudo isso vai ser gerado através de uma boa educação. E a boa educação, ela está implícita à palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, como a responsabilidade é dos idôneos, dos veteranos, dos mais velhos, daqueles que têm a oportunidade de ensinar. Vamos formar vidas corretas, vida de pessoas que têm um padrão exemplar, que são modelos para a sociedade. Então, temos que considerar que a mente da criança, em sua formação natural, desde o seu nascimento, ela não pode ser deixada por si só. Ela tem que ser ensinada, para que assim ela possa produzir padrões de pensamento que glorificam a Deus. Ensinar uma criança a mentir, ensinar uma criança a desobedecer,
está fora de cogitação. Nós temos que produzir padrões e estruturas de pensamento de tal maneira que seja um estilo de vida, uma maneira de viver. Então, temos que prepará-los para serem úteis no futuro, cumprir o chamado na vida. Então, o aspecto ensinar, aprender, ilumina o entendimento, corrige o temperamento, para formar um estilo de vida que seja útil, próspero e cumpra com o propósito de Deus. Nosso apelo é para que a educação não seja tirada de nosso ciclo de família, nosso ciclo de igreja. Temos que educar para formar novas pessoas com um novo pensamento, nova maneira de ser, nova maneira de agir. Então, nós temos que cortar os padrões de pensamentos errados e temos que redirecionar. Qual é o propósito seu ao ensinar? Produzir uma mudança no estilo de vida, produzir uma mudança no caráter. Então, a ferramenta para cortar e produzir esse estilo de vida é a palavra de Deus. Que você possa usar a palavra de Deus em todo o tempo, em sua casa, em sua família. É possível termos famílias sãs, famílias sadias, famílias em que pais, mães, filhos e toda a família louva a Deus, glorifica a Deus. Por isso, não se aparte da palavra de Deus. Ela precisa ser lida, ensinada, para formar uma nova vida com características que glorificam a Deus. Um modelo de ensino tem que ser um modelo de ensino onde a palavra de Deus é a base. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude e Deus nos sustente e que possamos praticar o ensino da verdade. A palavra de Deus é a verdade a ser ensinada. Deus abençoe a família. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.